Oi, meus amores. Vamos fazer, então, um brush lettering com uma caneta de ponta triangular. Oi, gente, eu sou Carol Negem, pra quem não me conhece. Esse é o canal Sua Letra, Sua Marca. Na verdade, o nome do canal é Carol Negem Caligrafia, né? Mas é porque o meu projeto se chama Sua Letra, Sua Marca, então boas-vindas. Aproveita para já se inscrever e clicar no sininho, porque a gente sempre tem muitas novidades legais aqui. E antes da gente começar a trabalhar, deixa eu explicar por que eu decidi fazer esse vídeo. Esses dias uma seguidora minha me viu usando uma caneta dessa de ponta triangular e falou: ai, que legal, eu nem sabia que essa caneta era brush pen, eu vi você usando. Faz um lettering inteiro com ela, um brush lettering inteiro com ela. Aí eu disse, vou fazer. Só que antes disso a gente precisa conversar sobre algumas coisinhas. Primeiro, brush lettering não é um lettering feito com brush pen, ok? Como assim, Carol? Não é, gente. Brush é o efeito que é dado pelo pincel, certo? Então, esse pincel que a gente usa para escrever, que tem essa pontinha mais fina aqui no começo, é que dá o efeito brush. Deixa eu tirar aqui os papéis de baixo, porque como eu vou usar água, pode molhar. Vou dobrar aqui, a gente usa um só e dá tudo certo. Será que se eu fizer deitado fica melhor? Bom, acho que assim tá legal pra vocês verem. Então, eu vou molhar aqui meu pincel. Vou colocar aqui na tinta, na aquarela, só pra vocês verem qual é o efeito que a gente chama de brush. É justamente porque a escrita é feita com pincel, tá? Então, brush é isso aqui. Ele sobe fininho e desce mais largo, porque a gente trabalha com a pressão que a gente coloca no pincel. Então, quando eu coloco pressão para descer, ele vai alargar. Quando eu tiro a pressão na hora de subir, ele fica fininho, certo? E foi da escrita com pincel que nasceu a brush pen, que veio facilitar a nossa vida, porque a gente não precisa ficar molhando na tinta e tal, certo? Então, essa é a escrita brush, que nasceu do pincel. Ai, gente, agora eu com a aquarela dá vontade de começar a inventar aqui, ó. Então, vamos continuar. Para fazer a escrita do tipo brush, eu não preciso nem do pincel e nem da brush pen. Eu posso fazer com um lápis o lettering, o brush lettering. Até porque, se eu simplesmente estiver escrevendo, como eu fiz aqui, uma escrita com uma linha só, nem é lettering, você sabia disso? Isso é caligrafia. Porque eu escrevi direto com a ferramenta e não desenhei a minha letra. Eu só escrevi. Quando eu escrevo com a ferramenta e faço uma linha só, isso é caligrafia, gente. Isso não é lettering. Lettering é o desenho de letras, ok? Então, aqui é uma escrita caligráfica com pincel, que dá esse efeito que a gente chama de brush. Dele vieram as brush pen, que tem essa ponta, que também é parecida com a pontinha mais fina aqui e a base mais larga, e que a gente também consegue fazer esse mesmo efeito do pincel. Agora, eu escrevendo assim, tô fazendo um lettering? Não! Isso aqui é caligrafia feita com brush pen. Ok? Mesmo que eu escreva um texto inteiro assim, isso não é um lettering, isso é caligrafia.
Então, quando é que vira lettering? Quando eu desenho a letra. Então, isso vai ser um brush lettering, certo? Então, vamos mudar aqui de papel para ver, então, o que a gente faz. E vamos deixar o nosso modelinho aqui perto. Dá para vocês verem os dois? Deixa eu afastar mais aqui um pouco a tinta. E aí, vocês vão conseguir ver os dois para ver o que eu vou fazer. Então, eu vou pegar o meu lápis e vou escrever aqui com caligrafia, brush, nessa mesma letra que eu usei para escrever aqui em cima, certo? Isso aqui é lettering? Não. Assim como isso aqui e isso aqui também não são lettering, é caligrafia. Quando é que vira lettering? Um brush lettering. Quando eu vou desenhar o efeito do pincel na minha letra. Então, agora eu tô transformando a minha caligrafia num lettering. Certo? Deixa eu reforçar aqui, porque às vezes de longe no vídeo fica muito claro, né, gente? Às vezes eu faço coisas a lápis, aí o pessoal fala, ai, Carol, ficou claro, eu queria ver melhor. Então, aí eu faço o traço mais forte pra vocês. E como eu já tenho automatizado o sobe fino e desce grosso, o meu traço que sobe é bem levinho. E às vezes fica difícil de ver, então eu reforço pra vocês. Agora, o que eu tô fazendo é um brush lettering. Por quê? Porque eu tô desenhando a letra no formato de uma escrita com pincel. Ah, Carol, mas você não fez nenhum desenho, você não escreveu uma frase. Gente, isso não é lettering. Isso é uma composição que usa lettering. Lettering é o desenho de letras. Então, se eu escrever uma palavra, se eu desenhar uma palavra que vai utilizar o desenho das letras e não a escrita, eu estou fazendo um lettering. Isso aqui é um lettering. Independente de ter mais palavras, de ter desenho, de não ter desenho, certo? Essa é a definição de lettering. Então, esse é um brush lettering. Por quê? Porque ele tem o efeito da escrita com pincel, mas as letras foram desenhadas, não foram escritas apenas, certo? A base é a caligrafia, mas aí eu vou utilizar a técnica do lettering para desenhar o efeito que eu quero. Deu para entender a diferença, gente? Então, eu consigo fazer um brush lettering com lápis. Não preciso da brush pen para isso. E nem de nenhum outro tipo de ferramenta especial. Basta eu replicar o efeito da ferramenta com o meu lápis. Ficou claro isso? Maravilha. Então, agora vamos para a ponta triangular, que foi o que a nossa amiga pediu, tá? Ela pediu para eu fazer isso com a Supercor da Acrylex, que é a que ela tinha visto. Eu até gravei um vídeo outro dia falando da diferença, né? Da ponta pincel para a ponta triangular. A ponta triangular, ela é mais rígida e mais curtinha. Então, inclusive, é mais fácil de manusear para quem não tem muita prática com a brush pen. Para quem está começando, a ponta triangular é muito legal. E aí, se eu for escrever aqui com a ponta triangular, é a mesma coisa. Ela também trabalha com pressão. Sobe sem pressão e desce com pressão. Só que no caso da ponta triangular, a gente usa também um pouquinho da posição da caneta. Não é só a pressão. Quando a gente usa ela um pouquinho mais vertical, fica fininho o traço. Quando a gente usa ela um pouquinho mais horizontal, mais deitadinha, o traço alarga. Então, a gente pode usar por expansão ou por posição, tá? Então, isso aqui que eu fiz é um brush lettering com caneta de ponta triangular? Não! O que eu fiz aqui foi uma caligrafia usando a caneta de ponta triangular.
Ah, Carol, e dá para fazer um texto todo assim? Claro que dá, mas se eu só escrever com a ferramenta, não vai ser um lettering. Então, mesmo que eu faça, sei lá, vou pensar numa frase aqui bem legal. Nham, nham. Viva Oi. A vida com coragem. Nossa, Carol, que lettering lindo! Isso não é um lettering. Isso é um texto feito com caligrafia. Por quê? Porque eu só escrevi usando o efeito da minha ferramenta. Eu não desenhei as letras em momento nenhum. Elas estão só escritas. Quando é que eu vou transformar isso aqui num lettering? Quando eu trabalhar a minha letra, desenhá-la de alguma forma, aí isso se transforma num lettering. Acho que tá ficando claro, né, gente, pra vocês? A diferença? É porque como a brush pen tem esse nome, a gente confunde, acha que só pode fazer lettering se for com brush pen, ou entende que brush lettering é o lettering feito com a brush, mas não é. Então, se eu for começar a fazer outros efeitos aqui nas minhas letras, começar a trabalhar nelas de alguma forma, eu estou transformando a minha caligrafia, aí sim, num lettering. Entende? Deu para entender, gente, a diferença? Eu acho que deu, né? Claramente, esse lettering não foi nada estudado. Eu tô só aqui viajando para mostrar para vocês a diferença entre lettering e caligrafia e o que é um lettering feito com uma ponta triangular. E aí eu tô usando só ela. E o que é a caligrafia. Então, se você fizer um texto todo na brush, não chame de brush lettering, tá? Porque não é. É um texto caligrafado. A não ser... Nossa, que horrível, né? A não ser que você trabalhe a letra depois, tá? Esse vídeo aqui ficou bem feio, porque eu tô trabalhando ele assim do jeito mais tosco possível. Mas o meu objetivo aqui era mostrar pra vocês. É possível fazer um brush lettering só com a ponta triangular? É. Mas vai ser escrevendo e usando o efeito da caneta? Não. Vai ser quando eu for desenhar a minha letra de outras formas. Certo? Então, a palavra coragem aqui não é lettering, ela é caligrafada. Nas outras, eu já trabalhei com lettering, certo?
Então, espero que vocês tenham conseguido entender aí a diferença. É possível usar ferramentas, sim. É possível fazer um brush lettering só com a ponta triangular, só com a brush pen ou só com um lápis, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, aprendido bem a diferença. Se ficou alguma dúvida, gente, pode colocar aí nos comentários, pode me escrever. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com as pessoas que você conhece, que você sabe que curtem lettering, brush pen, pincel, caligrafia, lápis e essa coisa toda, certo? Foi um prazer gravar mais um vídeo aí pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!